Boa noite, meus amados. Eu vou convidar a igreja para ficar de pé. Nós vamos estar orando essa noite para dar início a mais um dia, a um culto de ensinamento, onde nós estamos expondo o livro de Apocalipse, entendendo todas as características dele, todas as promessas, tudo aquilo que Deus colocou nessa carta de amor para conosco. Então peço aos irmãos que elevem seus pensamentos a Deus, tire de suas mentes todas as distrações, tudo aquilo que possa atrapalhar o bom entendimento das Escrituras esta noite. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai, somos dependentes de Ti, Pai. Sabemos, Senhor Jesus, que o livro que estamos lendo é um livro difícil de ser entendido, tem suas características próprias, meu Pai. Eu peço, Pai, que não só eu consiga explicar usando através da sua instrumentalidade, mas aqueles que vão receber, Senhor Jesus, esses que estão aqui na igreja, na congregação, tantos quanto vão buscar esse material no YouTube, que o Senhor possa abençoar cada um deles, abrindo suas mentes, seus corações, para que eles possam perceber a verdade das Escrituras, abandonando assim, Senhor Jesus, todo tipo de misticismos, todo tipo de achismo, Senhor, mas que eles possam crescer na Tua palavra assim como nós, meu Pai. Orienta-nos, envia o Deus Espírito Santo, tira toda a distração, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos e olhos espirituais e guia-nos, Senhor Jesus, mais uma vez esta noite, para a pregação da Tua palavra e a exposição, Senhor Jesus, da Tua palavra que representa a própria graça aqui na terra. Pai, nós somos gratos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus, amém. Meus amados, sem mais delonga, Apocalipse capítulo 6. Olha, irmão, já estamos em Apocalipse capítulo 6, hein? Quem diria? Apocalipse capítulo 6. É 15ª. Oi? 15ª? 15ª? É a 15ª-feira, acho que é a 11ª. Hoje, meus amados, nós vamos falar do capítulo 6. Irmãos, eu queria muito mesmo falar do capítulo 6 e do capítulo 7, mas pela complexidade do que nós vamos falar hoje, provavelmente nós não vamos sair nem do 5º versículo, tá? Porque ele é um pouco mais complexo, vai exigir um pouco de conhecimento aí, vai exigir algumas digamos assim, algumas visitas em alguns textos. Então, meus amados, eu peço que os irmãos me acompanhem nessa leitura. Capítulo 6 do livro de Apocalipse. Está escrito assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis que o cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o 2º selo, ouviu o 2º ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Vou ficar só até aqui, tá bom, meus amados? Podeis assentar. Irmãos, nós temos agora, se nós lembrarmos do capítulo 5, o que nós temos para lembrar do capítulo 5? O trono, onde Deus reina, onde todas as coisas estão sobre as mãos dele, e ele julga todas as coisas. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que todos os primeiros versículos, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, qual é
pessoa que é apontada? Todas as vezes. Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo. Ele é apresentado de 1000 formas, né? Aquele que estava morto, que esteve morto está vivo, o primogênito entre os mortos, aquele que venceu a morte, aquele que é poderoso. E no capítulo 5 nós o recebemos como quem? Vocês lembram do capítulo 5? Ele era chamado de quê? O Cordeiro que esteve morto e ressuscitou de novo. Só que agora ele é apresentado como quem? Cordeiro e leão. Então o que nós entendemos? Que todos os primeiros versículos apontam para Cristo. Todos os primeiros versículos apontam para Cristo. Usando esse exercício, o que nós esperamos dos primeiros versículos do capítulo 6? Que Cristo apareça novamente. No final do capítulo 5, nós temos o que? A abertura nós temos a apresentação do livro que tem os 7 selos. E eu expliquei que esse livro é chamado de opstógrafo, que era um livro que era selado, que ele era escrito por dentro e por fora, e ele tinha 7 selos. Esses selos, geralmente, irmãos, são feitos de cera, em que o imperador ou o rei bota o seu anel, que é a marca dele, é um sinete, ele marca. E para quebrar o selo, você aperta o selo e desata o livro. O livro fica solto. Então, aqui nós temos 7 selos e a apresentação daquele que é digno de abrir os selos. Irmãos, e era tão complexo esse livro que as pessoas não podiam nem olhar para ele. Não só não podia tocar, nem podia olhar para ele. Mas a questão de não olhar não é que você não conseguisse vê-lo, mas na verdade a questão que se você olhasse para ele já era uma conotação de desrespeito, porque aquele livro era para ser entregue a alguém digno. Geralmente, quando uma assembleia de guerra ia colocar os planos de guerra para serem executados, eles escreviam livros parecidos com esses opstógrafos e os selavam com 7 selos para que ninguém pudesse abrir. Eles não só não podiam abrir, eles também não podiam nem olhar para esse livro. Então, na verdade, aquele livro não é necessariamente para ser lido. Ele é para ser lido sim, mas ao mesmo tempo que é lido, é executado. Ou seja, o livro não é meramente para ler, ele já é uma execução. E esse livro já estava escrito antes mesmo do Cordeiro chegar no céu. Porque quando o Cordeiro estava no céu, quando João viu, o que ele viu? Ele viu esse livro já estava lá. E ninguém que estava lá no céu era digno de abrir esse livro. Então, irmãos, começando essa noite, eu queria dizer, nunca houve um plano B, tá bom? Nunca houve um plano B para a história, sempre foi o plano A, e é esse plano A que é estabelecido desde o início, desde a fundação do mundo. Esse plano A, ele já está em vias de fato de ser executado pelaquele que foi morto antes da fundação do mundo, que é o próprio Cristo. É o Cordeiro que foi imolado. Então, lembrando de todas essas coisas, cada detalhe que eu disse aqui vai ter muito significado a partir de agora, tá bom? Eu vou ler os 2 primeiros versículos e nós já vamos começar a expor, tá bom? Vamos lá. O Cordeiro abre os selos. O primeiro selo, vamos lá. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um marco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Eu já começaria fazendo umas perguntas aqui.
Primeiro, o porquê cavalos? Por que que a primeira expressão aí que a gente encontra já é o cavalo? Por que que abriu o selo e tem um cavalo? Irmãos, se fosse hoje, seria assim: e abriu os selos e enviou um tanque de guerra. Cavalo, irmãos, era a primeira linha de frente de um exército. E geralmente ele era sentado. Quem que ia sentado no primeiro cavalo? O rei, o imperador. É aquele que puxava o restante para a batalha. Vocês estão começando a enxergar agora o que está acontecendo, né? Então esse primeiro cavalo, ou seja, o cavalo do rei, daquele que é digno, esse começaria a entrada para a guerra. E quando ele começasse, o que ia acontecer? Ele ia chamando o resto dos cavaleiros junto com ele. Então geralmente assim, era dividido em grupos, tá? Lembra que a gente falava que os exércitos romanos, eles eram divididos em vários grupos, né? E cada grupo desse tinha um nome, tinha uma corte, tinha uma miríade, tinha capitão de 50, tinha capitão de 100, tinha vários tipos de capitães. E eles iam, e esse exército era dividido em partes para atacar. Primeiramente quem abria era o cavaleiro e o resto do exército ia atrás. E a sua força principal era o cavalo. Então o cavalo, irmãos, devemos entender que os cavalos são a grande força de guerra. Os cavalos representam força, poder, guerra e conquista. Então nós entendemos que agora o grande conquistador está vencendo para vencer. Aquele que é a primazia desta guerra, ele está indo adiante. Pois bem, nós vamos começar agora falando que há pelo menos 3 visões a respeito de quem é esse cavaleiro. São possíveis 3 entendimentos a respeito do cavaleiro. A primeira suposição é que esse cavaleiro seja o anticristo, o próprio Satanás, com espírito de engano, com aparência de bondade, mas no fim ele era o falso profeta, que parte para enganar a muitos, e daí muitos dos flagelos vêm junto com ele. Há muitas pessoas, irmãos, que defendem esse posicionamento, tá bom? Há muitas pessoas, tá? Que defendem esse. Ou seja, primeiro, ser um falso profeta, por ele estar associado aos 3 cavaleiros que o sucedem. Irmãos, isso é muito mais comum do que vocês estão imaginando, tá? Por quê? Porque eu tenho um cavaleiro que vem logo depois. Um é a morte, né? Um é a fome, outro é a guerra e outro é a morte. Como que se pode associar isso ao primeiro cavaleiro, se não for alguém que está anunciando morte? Quem que é esse cavaleiro? Então eles pensam, bom, se eu associar aos 3 cavaleiros, que é mais provável, isso significa então que é através do falso profeta. E o que acontece, meus irmãos? Para que eles consigam encaixar isso no livro do Apocalipse, eu tenho que ter uma referência bíblica. Então eles associam a um texto que nós conhecemos muito bem, que está em Mateus 24, do 3 a 14. Depois, irmãos, ainda vai dar seguimento a esse texto. Na verdade, é praticamente o capítulo 24 inteiro. Mas eu quero ler com os irmãos, para os irmãos perceberem Mateus 24, do 3 a 14, para vocês perceberem. Olha só. Só para que nós percebamos por que algumas pessoas pensam que esse cavaleiro é o falso profeta. Vamos lá? Mateus 24, do 3 a 14. Nos montes das oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximou deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas,
e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Meus irmãos, não esquecendo que João 23, acho que é Marcos 14, né? E Mateus 24, todos eles falam de quê? Da escatologia, do escatos, ou seja, é um livro apocalíptico, mas nós vamos explicar o porquê que existem esses textos aí. Verso 4: e eles lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de quê? De guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é só o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho em todo reino, por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Aí, se você pegar esses 4 cavaleiros e colocar esse texto aqui do lado, quais são as conclusões que você chega? Bom, o cavaleiro branco é o falso profeta, e por causa dessas falsas profecias dele, vai haver guerras, vai haver um monte de coisa, vão tentar matar os cristãos, o amor de muitos se esfriará, pronto, fechou, é isso, está aí, o cavaleiro branco é o Satanás, é o diabo. Pois bem, irmãos, olha só, nós temos uma dificuldade em relação a esse texto, quando você faz esse tipo de comparação. Por quê, irmãos? O que nós entendemos? Nós entendemos que quais são as referências do livro de Apocalipse. Até agora, irmãos, no capítulo 6, qual foi o texto de referência que nós usamos do Novo Testamento? Do Novo nenhum, só do Antigo, né? Exatamente. Por que nós não usamos referências do Novo Testamento? Por quê? Por que nós não usamos referências hoje diretamente do texto do Novo Testamento nessa questão? Por quê? Irmãos, nós não podemos perder de mente que o livro de Apocalipse, ele é uma imagem dos ensinamentos que nós encontramos no Antigo Testamento. Todas as imagens aqui aplicadas, elas fazem referência direta ao Antigo Testamento. Então, por sua vez, esse texto parece se encaixar, mas faltam muitas informações. Por quê? Nós estamos vendo aqui uma questão global, e o texto, ele está falando de algo específico. Então ele está citando pontos específicos de acontecimento na igreja, num determinado período de tempo. Quando aqui em Mateus 24, do verso 3 a 14, o que Jesus está fazendo? Jesus está expressando o seu domínio como Filho de Deus, porque em Cristo há o tríplice ofício sacerdotal. Cristo, ele é sacerdote, profeta e o Messias, e rei. Então, quando ele fala dessas profecias, ele não está citando necessariamente uma questão escatológica. Ele está citando a escatologia de uma forma geral, mas ele não está sendo muito específico. Por quê? Porque ele quer comentar sobre assuntos próximos, para que seja revelado o seu poder profético, que até então Cristo não tinha manifestado o seu poder profético, e ele vai fazer isso através da queda do primeiro templo, ele vai falar isso através das guerras, das perseguições, mas algo que já vai acontecer logo em seguida,
apontando para uma escatologia final. Então, os evangelhos, irmãos, narra Cristo em seu tríplice ofício. Ele não está explicando o livro de Apocalipse, apesar de haver textos escatológicos, tá bom? O que é escatos? É fim. O que é Apocalipse? Revelação. Não podemos confundir as coisas, tá bom? Aqui tem textos escatológicos que falam do final, do juízo final das coisas, então virá o fim. Você vê que é a finalização. Nós vamos encontrar isso em Apocalipse, mas a ideia aqui dessas narrativas é apontar Cristo como um Moisés, aquele que governa, aquele que é profeta, aquele que é rei, tá bom? Vocês vão ver muito isso claramente quando vocês lerem, por exemplo, o livro do próprio Mateus aqui. Não sei se vocês sabem disso, mas ele é dividido em 5 partes, o livro de Mateus, de forma idealística, para desenhar qual livro? A Torá. Então o livro de Mateus, ele é dividido em 5 partes, e sua genealogia e todas as partes ali, elas estão compostas quando Cristo nasce, quando Cristo sai do Egito. Ele narra isso, né, no nascimento, quando ele sai do Egito e vai para Belém, para narrar exatamente os acontecimentos de Moisés, em todos os períodos. O período em que Cristo estabelece lei, que é no capítulo 7, entendeu? O mandamento novo eu vos dou, e ele começa a citar, e depois ele vai citando todas as estruturas da Torá, em 5 partes. Curiosidade, tá? Só para que os irmãos saibam disso. Então, irmãos, nós não podemos afirmar que Cristo é o inimigo partindo da associação com os outros cavalos e partindo da associação com essa pequena parte da escatológica, sendo que o texto não se propõe a isso. Então nós temos que encontrar elementos aonde? Do Antigo Testamento, e temos que encontrar elementos dentro do próprio livro para tentar explicar. Então, segundo a minha perspectiva, irmãos, eu não estou dando um martelo final aqui, não estou dizendo que mas possivelmente, irmãos, dificilmente eu conseguiria associar Cristo, associar o cavalo branco ao anticristo. Primeiro, por causa do cavalo que é branco, a roupa que é branca, a coroa de vitória e o arco na mão. Vocês percebem que o arco não tem flecha, é só o arco. Vocês leram o texto direitinho? Não tem flecha, é só arco. Como que alguém vai para uma guerra sem flecha, né? Só com arco. Mas o que eu estou querendo dizer, todas as coisas, por exemplo, roupas brancas, se refere a quem? Se refere à santidade, à pureza. A nuvem é branca, o trono é branco, a pedra é branca. Tudo que se refere, em nenhuma citação no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar uma referência sequer de algo que é branco associado a Satanás, associado ao falso profeta. Nenhuma referência. Então, eu acho que, de acordo com esse comentário, eu acho muito difícil que Cristo seja Satanás. Segundo, o que nós podemos pensar? Já que não é Satanás, quem ele pode ser? Pois bem, uma parte muito significativa dos reformados, das igrejas históricas, compreende que o cavaleiro branco nada mais é do que o próprio Cristo. Irmãos, e digamos que nós temos aí textos substancialmente grandes e um número bem exagerado e muitas referências para que a gente comprove que isso seja possível. Então, nós vamos partir primeiramente de entender do que se trata essa afirmação. Vamos lá.
temos que entender que o livro de Apocalipse não se encontram suas revelações nas partes escatológicas dos evangelhos. Inicialmente, o evangelho fala de um momento específico da história, estou repetindo isso, né? Do poder profético do Filho de Deus, lhe outorgando o tríplice ministério: sacerdote, profeta e rei. Agora então, aonde nós vamos andar para que nós possamos explicar que possivelmente possa ser Cristo? Então, onde que nós vamos encontrar esse texto? No Antigo Testamento. Então eu queria que os irmãos abrissem comigo em Zacarias, capítulo 1, do verso 7 a 14. O verso? De 7 a 14. Capítulo 1, do verso 7 a 14. Está escrito assim, olha que interessante. Por isso que as referências a esses cavalos, nós temos que entender, irmãos. Primeiro, que a interpretação de João, ela parte da Septuaginta, tá bom, meus amados? Não parte do texto hebraico, ele parte da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, tá bom? E está escrito o que aqui? Vamos lá em Zacarias, alguém pode ler em voz bem alta para nós? Zacarias 1, de 7 a 14. No 24º dia do mês, 10º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as morteiras que havia no vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são esses? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Espera só um momento. Então vocês perceberam? Será que nós não estamos falando exatamente do mesmo texto? Parece. Não é? Nós temos aqui a anunciação dos cavaleiros e temos a anunciação de quem que mandou eles fazerem o quê? Da terra. Sigamos. 11. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram: Um minutinho só. Eu mostrei na semana passada que os anjos do Senhor aqui é subentendido como quem? Os 4 seres viventes. Eu provei isso para vocês, que esses seres viventes, eles eram chamados de anjos e às vezes eram chamados de querubins. Então, continuando, só para vocês lembrarem, tá? Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho, estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava pouco indignado, e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Vamos até 14, tá? Desculpa. Então, meus amados, vocês estão percebendo aqui que quem é que mandou os cavaleiros andarem por todo o povo de Deus? O anjo? Não, o anjo respondeu: o próprio Deus. Por quê? Como é que Deus estava?
Deus estava irado contra o seu povo. Engraçado que quando eles andaram havia tranquilidade, mas Deus estava irado com todos, por isso que Ele mandou os cavaleiros ir. Então há uma ira, há um juízo, mas vocês percebem que não é juízo, é provação. Por quê? Porque Deus está indo cavalgar sobre quem? Sobre outros povos? Não, sobre o seu povo. E o profeta Zacarias clama em alta voz o quê? Até quando, Senhor? O Senhor vai ficar irado conosco? Já fazem 70 anos que o Senhor está irado conosco. Então nós temos a mesma situação. Então vocês perceberam que os cavalos vão percorrer a mando de Deus e que o Senhor está irado com o seu povo, mas ao mesmo tempo está zelando por eles. Como assim? Peraí. Deus está irado, mas ao mesmo tempo Ele está zelando. Isso significa o quê? Que Deus está irado e que Deus está zelando. Que as provações que virão sobre o seu povo não é juízo, e sim provação. Qual que é a diferença de provação e juízo? Provação está no processo, juízo já é a sentença. Juízo, irmãos, vem da palavra juiz, condenação. Provação é o que? É um processo de purificação. Então nos parece que esse cavaleiro branco, juntamente com a sua horda de exércitos, estão caminhando para quê? Promover a purificação do povo. Não é juízo, é purificação. E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através dos seus cavaleiros. Vocês estão percebendo a estrutura? Vamos lá. Eu escrevi algumas coisas aqui, ó. O interlúdio é marcado pela voz de trovão do ser vivente, que ele grita: vem. Então quando o ser vivente, que é aquele... Irmãos, quem lembra que é o ser vivente? Ser vivente é aquele que está no trono de Deus, que serve ao Senhor. Ele é rápido como uma águia, ele é inteligente como um ser humano, ele é forte e paciente como um boi, e ele é feroz como um leão. E esses indivíduos, eles vão fazer várias aparições aqui. Eles vão segurar os 4 ventos, eles vão segurar um monte de coisa aí, enquanto os cavaleiros fazem a arruaça. Vamos lá. Então olha só. E vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Irmãos, eu já expliquei a respeito do triunfo romano para os irmãos. Não tem uma imagem mais clara de que um rei vitorioso indo para a guerra. Ele tem suas vestes limpas, ele tem o que? A sua coroa na cabeça, o seu diadema e a sua coroa, e ele tem também um arco na mão. Nós vamos começar a trabalhar, vamos lá. A cor branca. Ó, nos capítulos anteriores, vemos que o leão da tribo de Judá venceu. Então quem é que vence, irmãos? Quem é que vence aqui? É o leão da tribo de Judá. Primeira referência de vencedor é quem? Quem é que venceu a morte? Isso. Quem que venceu a morte para sentar ao trono? Jesus Cristo. Em que momento no livro de Apocalipse é citado que o diabo saiu para vencer? Então fica muito difícil eu concordar com a primeira visão de que possivelmente seria o diabo. Fica muito difícil. Agora, no entanto, todavia, porém, nós temos aqui um vencedor que sai para vencer. E quem é esse vencedor? Que até agora nós o vemos. Então, possivelmente pode ser que nós estamos falando do próprio Cristo. A cor branca nesse contexto é sempre associada à pureza
e tudo que é celestial: nuvem branca, roupas brancas, pedra branca, trono branco, e o cavalo é branco. Engraçado que ele é uma arma de guerra para matar, porém branco. Então, será que nós estamos falando de juízo, ou será que nós estamos falando de purificação, de prova? Segundo ponto que eu queria colocar aqui, que nos parece que é Cristo. Primeiramente, o arco. Você pode pensar que se trata de arco e flecha, mas pense bem, onde está a flecha? Eu já fiz essa pergunta hoje. Onde está a flecha? Possivelmente, por se tratar da mesma palavra que encontramos na narrativa de onde? Onde que nós encontramos o arco? No capítulo 5, irmãos. Nós acabamos de ler isso. No trono tinha um arco. Não tinha, irmãos? Tinha. E quando nós estudamos a respeito do arco, ele fazia referência a quem? A palavra arco aqui é a mesma palavra que na nossa tradução é arco-íris, é o arco celeste. E o arco celeste, ele fala de quê? Aliança. Que tipo de aliança? Qual é a aliança noética? A aliança da preservação. Mas preservar quem? Os eleitos. Só os que estavam na arca. E o resto? Fogo no parquinho. Então você percebe, irmãos, vocês não podem esquecer o que vocês aprenderam anteriormente. É extremamente necessário que vocês tenham isso em mente. Então o arco aqui, irmãos, ele não faz necessariamente referência a um arco e flecha. Inclusive, quando essa palavra aparece na primeira vez como sinal da aliança, realmente, irmãos, a ideia é um arco mesmo, de arco e flecha. Por isso que o nome é o mesmo. Você pegar a tradução da Septuaginta e pegar essa palavra que está como arco aqui, vocês vão ver que é a mesma palavra. Então isso está apontando o quê? Para a aliança da preservação, onde Deus preserva os seus, mas Ele preserva como? Tranquilinho? De boa? Não. Em meio à tormenta, em meio à morte, em meio à destruição e em meio ao desespero. Então, possivelmente, nós estamos falando de Cristo, porque afinal de contas, irmãos, se o arco estava onde? Em cima do trono. Quem é que pode pegar esse arco? Então vocês percebem, o arco, você pode pensar que se trata do arco e flecha, igual eu falei para vocês, mas possivelmente se trata da mesma palavra que encontramos na narrativa de Noé. E também esse arco é visto do trono, que tem a mesma mensagem: juízo para o ímpio e preservação e prova para os eleitos. E quanto aos eleitos, veremos mais ainda essa afirmação com mais detalhes. Aqui no próprio capítulo 6 vai falar sobre, calma aí, não destrói tudo ainda não, que ainda falta a gente marcar aqueles que vão ser salvos. Vou marcar os eleitos. Então, se eu estou com um arco que fala da preservação do eleito no meio da tribulação e do juízo, então de que nós estamos falando? Do arco. Nós estamos falando de quê? Da aliança mosaica, da aliança noética. Vocês estão entendendo os símbolos? Irmãos, qualquer um, igual eu entendo de cara quando eu leio, aquele povo de lá também entenderia. E olha que eu não sou nenhum judeu gentil do primeiro século, mas eu ainda consigo perceber essas coisas. Terceiro, a coroa. Então nós estamos aqui tentando afirmar que possivelmente é Cristo, que se trata de Cristo. Então nós temos um texto aqui que nos ajuda a entender um pouco. Vamos ver o que o próprio Apocalipse fala do Cavaleiro Branco? Vamos lá, capítulo 14, verso 14. Já achem, já leem alto para mim, por favor.
Apocalipse 14, 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho de Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice arqueada. E mais o que? Pode ler o 15. Outro anjo saiu do santuário. Ah não, tá bom. Vamos lá. Quem que é o Filho do Homem? Quem que é o Filho do Homem, meus amados? Jesus. E ele fala que é o Filho do Homem referente a qual texto bíblico? Mateus. Zacarias. Zacarias. Mateus também, pode ser. Mas por quê? Porque ele faz referência ao Filho do Homem que é comentado lá, o tempo do homem, que o Filho do Homem vai fazer isso, que o Filho do Homem vai reinar, que o Filho do Homem tem o cetro da justiça, o cetro de ferro, e o Filho do Homem, se eu não me engano, 35 vezes aparece o Filho do Homem. Então o livro de Apocalipse, ele está fazendo uma relação com aquele que reina, aquele que é poderoso, e aquele que é o Filho de Deus. Então, irmãos, nós ainda estamos caminhando para esse negócio aí. Vamos lá. Revemos essa coroa, embora se trate de uma coroação final, mas se olharmos anteriormente no capítulo 5, veremos que as coroas foram colocadas aonde, irmãos? No capítulo 5. Tinha um monte de gente com coroa lá no céu. E onde que as coroas foram colocadas? Aonde que eles lançaram as suas coroas? Aos pés de quem? Aos pés de Cristo. Então quem é que tem a coroa de verdade? Então fica difícil pensar em outra coisa. Então foram postos ao pé do Cordeiro, lembrando que as coroas são representações do triunfo romano, e que esse herói só usa o ser vencedor. Então dificilmente estaremos falando do diabo ou do falso profeta depois de todos esses exemplos. Será que ainda dá para acreditar que é o falso profeta, gente? Que é o diabo? Mas vamos lá, então vamos continuar então. Vencendo para vencer. Lembra que ele saiu vencendo para vencer? Como eu disse alguma vez nas escrituras, em qualquer momento, disse que ele saiu vencendo para vencer. Essa palavra, irmãos, vencendo para vencer, vocês podem ver que é duas repetições numa só frase. Isso quer dizer que é o tamanho da vitória aí, é o vencedor, o vencedor. Então olha só, eu lembro agora do Apocalipse 3:21, está escrito assim: e ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Quem é que está falando isso? É o diabo? Não, né? É Cristo. Então vamos lá, Apocalipse 5:5. Eu estou usando só as próprias referências, tá, meus amados? Todavia um dos anciãos disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é que é esse que venceu? Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ai, irmão, fica difícil, né? Aonde está esse? Apocalipse 19:11. E vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Vai ficando mais difícil de ser o diabo, né? Está parecendo que é Cristo, tá? Então, se nós percebermos isso, olha só, a minha afirmação sobre o cavaleiro branco não ser o diabo ou o falso profeta tem suas bases também nesses textos, que deixa bem claro do que se trata. A descrição pode parecer diferente no capítulo 6:2, mas isso é óbvio por se tratar de contextos diferentes.
Vocês perceberam lá? O contexto é diferente. O cavaleiro não está idêntico ao que foi apresentado aqui, o cavaleiro de 6:2, de 14 lá. Mas irmãos, tem que ser diferente, porque são perspectivas diferentes. Então não pode ser idêntico. Qual o sentido de ser idêntico? Então, para finalizar, devemos observar que o livro de Apocalipse fala da vitória de Cristo e da sua igreja. O Senhor sempre será representado como aquele que venceu, está vencendo e vencerá. Pois não? Posso fazer uma pergunta? Pode. No primeiro versículo está escrito que vi quando cordeiro. Eu sei que você já explicou isso, mas eu não entendi direito. Cordeiro é Jesus Cristo. Aí o cavalo também é Jesus Cristo. E o leão também é. Não, mas aqui, nessa sequência aqui. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres que vem dizendo como se fosse a voz do trovão. Vi então e eis um cavalo branco. Então aqui nessa mesma narrativa ele é o cordeiro que abriu os 7 selos, que saiu o cavalo, e o cavalo que era ele também. É aí que está a discussão se Cristo é ou não um cavalo. Porque tem um cordeiro aqui. Porque tem o cordeiro anteriormente, tem o leão anteriormente e tem aquele que botou a mão ainda em João. Como que é possível todas essas coisas? Lembrando, irmãos, que a linguagem ela fala por si só. Porque se você fosse contextuar como que o próprio Cristo que abre o selo é ele mesmo que vai. Eu já vi alguém falando que poderia ser o Evangelho. Você já viu isso ou não? Não tem como. Será a terceira parte. Tá, desculpa. São as 3 perspectivas. Então o que acontece? Sendo assim, meus amados, o que nós percebemos? Que esse texto sobre como que o próprio Cristo abre, ele mesmo abre o selo e ele começa. Porque Cristo é a primazia de tudo. Faria muito sentido mesmo ele começar. Faria sentido. Mas como que pode ele abrir o selo? Eu não sei como é que pode, mas ao mesmo tempo ele é o cordeiro leão. Ao mesmo tempo é aquele que se revela a João. Tudo no mesmo tempo. Como que é isso? Então essa não é o suficiente para você simplesmente negar os 20 textos que eu mostrei. Então fica muito difícil eu afirmar que não seja, ou é possível que seja Cristo. Nós estamos trabalhando ainda na possibilidade disso. E outra coisa, apontando Cristo como aquele que venceu, está vencendo e vencerá. Eu vou mostrar todas as vezes no texto de Apocalipse que Cristo venceu. Eu só vou citar, só para não tomar muito tempo. Vamos lá. Apocalipse 1, verso 3, 2, verso 26 até 27, capítulo 3, verso 21, capítulo 5, verso 5, capítulo 6, verso 16, capítulo 11, verso 15, capítulo 12, verso 21, capítulo 14, verso 14, capítulo 17, verso 14 e capítulo 19, verso 21, mostrando que o vencedor é Cristo. E aí? Então eu vou agora, por causa desse texto, como é que Cristo pode abrir o seu livro? E vou negar o restante das evidências? Não, mas não foi perseguidor. Não sei, eu tenho certeza que não, minha irmã. Tenho certeza que não. Mas é só uma pergunta lógica. É uma pergunta viável, que inclusive é o ponto em que alguns trabalham a hipótese de não poder ser o próprio Cristo. Como que ele mesmo vai e tal? Eu não sei, mas se você parar para perceber, está Cristo sendo batizado, o Espírito Santo, a Trindade inteira ali junto. E todos são um e um são 3. Mas eles estão na disposição ali, a gente chama na economia da Trindade se manifestando ao mesmo tempo. Tá bom? E para finalizar, eu queria ler mais um texto com os irmãos. Salmos 45, de 1 a 5. Me acompanhe, que é bem legal esse texto. Inclusive, irmãos, o texto desses salmos aqui, a Bíblia de vocês tem a introdução do texto em cima, falando a respeito desse salmo. Tem o epíteto
ou como é que chama? Como é que vocês chamam? Eu não consigo chamar só de epíteto. É aqui da introdução ao Salmo. Nenhuma da Bíblia de vocês comenta sobre a introduçãozinha sobre o que o Salmo é? Então vai, leia aí. Ao mestre de cantos, segundo a melodia dos lírios, dos filhos de Corá, salmo didático, cântico de amor. Então esse é o salmo didático, também às vezes ele é conhecido como salmo messiânico, tá? Mas vamos lá, vamos ler o texto? Está escrito assim, Salmo 45, do 1 a 5. Acho que até coloquei um pouquinho mais, mas vamos lá. Esse salmo é a figura perfeita do Messias vencedor. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena do habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Os teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperadamente, pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará as proezas, e a tua destra e as tuas setas são agudas. Penetra o coração dos inimigos dos reis, os povos caem submissos a ti. Lindo, né? Vocês estão com a imagem na cabeça de quem que é, né? O Cavaleiro Branco. Principalmente de Apocalipse 14, 14. Aqui já a imagem dele já vencendo, o vencedor. Tá bom? Então, irmãos, há quem discuta sobre que Cristo pode enviar a si mesmo, mas isso não faz muito sentido dentro desse tipo literário. Vemos, por exemplo, cordeiro morto e leão, João chora, e o anjo que estava diante do trono estava tocando no ombro dele. Achou pouco? Provável que isso invalide tudo o que dissemos só por esse detalhe. Terceiro ponto, irmãos, pode ser que o cavalo branco seja o Evangelho. Por que eu acredito piamente nessa terceira parte, que o cavaleiro é o Evangelho? Eu tenho vários motivos para crer nisso, principalmente pelo seguinte: se antes essa questão de quem abre o selo e já envia e tal era complicado, além de tudo que nós sabemos a respeito de quem Cristo é, o vencedor e vencendo, o Evangelho é quem? Cristo. O Evangelho é o próprio Cristo pregado. Vocês entendem? Cristo é a palavra viva. Se vocês se lembrarem de Hebreus, capítulo 1 e verso 1, o que o livro de Hebreus fala? Ele fala que os profetas falaram de muitas formas e de muitas maneiras, até que veio Cristo. Quer ler para mim Hebreus 1? Sim. Só para ficar literalmente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias os falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então vocês percebem que agora a linguagem é Cristo. Então, se vocês pararem para pensar, não há nenhuma dissonância com aquilo que nós aprendemos até agora do Cristo. Só que não é o Cristo literal, mas o Cristo apresentando o Evangelho, ou seja, a imagem perfeita do cavaleiro vencendo para vencer. Esse é o Evangelho. Se você lembrar, o próprio Cristo, ele falou que quando ele morresse, quando ele fosse levantado como uma serpente foi levantada no deserto, ele faria o quê? Atrairia todos até ele. Então você percebe então que se nós afirmarmos, que eu creio que seja isso,
que seja o Evangelho, esse que saiu vencendo para vencer, eu acho que faz muito mais sentido. Eu vou falar o que eu escrevi aqui. Nos tempos antigos era comum que os grandes reis e imperadores montassem um cavalo branco para acompanharem seus exércitos numa campanha militar. Quando a batalha era vencida, então muitas vezes o rei desfilava com um arco e uma coroa de louros. Por isso, alguns intérpretes bíblicos enxergam no cavaleiro do cavalo branco, que é seguido por os outros 3 cavaleiros, exatamente essa conexão militar. A ideia é que o cavaleiro do cavalo branco seria uma representação das grandes campanhas militares que marcaram a história desde o Império Romano. Gente, a história mais próxima de Cristo, 350 anos aproximadamente, nós estamos falando de quem? Alexandre o Grande. Ele marchou sobre toda a terra conhecida e subjugou todos os povos. Essa é a imagem, que essas pessoas têm em mente, tá bom? A cor branca também tem a ver com a paz que é desejada através de uma conquista militar. Irmãos, qual era a principal característica de Roma? A Pax Romana, ou seja, a paz romana. Só que a paz romana, ela era exercida de que forma? Violência. É estranho, mas paz através da violência. Eu acho que não dá, né? Paz através da violência? Paz é através da paz, não é através da violência. Não faz sentido. Nós estamos falando de coisas opostas, assimétricas, né? Mas os cavaleiros que seguem o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse mostram que as campanhas militares sempre são acompanhadas de consequências trágicas, como pobreza, fome e morte. Vocês entenderam a imagem agora? Por que o autor, o João, está mostrando essa imagem? Irmãos, nós estamos falando de povos gentios do primeiro século, que sabem o que é viver sobre a opressão de Roma. Gente pobre, gente miserável, a maioria escravos, pessoas comuns que não têm mal o que comerem. E a pregação do Evangelho, ela é triunfante, mas ao mesmo tempo, o que acontece com a pregação do Evangelho? Perseguição, prisão, decapitação, levado para Roma para ser morto, entre os gladiadores, entre os animais. Essa é a imagem que eles têm na cabeça. Tem uma imagem mais perfeita que essa? Um evangelho triunfante. Mas o problema é que esse evangelho triunfante, ele purifica quem são os santos. Por quê? Quem é que preserva até o fim? Nós já lemos isso no capítulo 4. Aliás, no capítulo 3, a igreja de Sardes, ele vai lá, fala assim: vai lá, fortifica a fé dos outros, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. O evangelho da paz trazia perseguição. O evangelho da paz trazia fome. O evangelho da paz trazia morte. Então, dentro desse contexto, irmãos, nós conseguimos perceber que, na verdade, faz todo sentido que seja o evangelho. É o Cristo, como nós apresentamos que é, mas não Cristo corporificado, mas o Cristo pregado. E qual é o resultado? Perseguição. Mas engraçado que esse é o único cavaleiro que ele sai vencendo para vencer. Ninguém pode parar esse cavaleiro. E quando ele volta vitorioso. Mas atrás dele vem o quê? A morte, a fome, a guerra. Irmãos, qual é a luta que nós estamos travando hoje na sociedade? Hoje nós não estamos morrendo ainda, mas o demônio está batalhando pela mente de vocês. A batalha não é física igual era antes. A batalha hoje é intelectual. A batalha hoje é botar na sua mente que o errado está certo e que o certo está errado.
E você não pode falar o que está errado, senão você está certo. Você mesmo certo é tomado como errado. Então nós temos em tempos em que o poste está fazendo xixi no cachorro. Por quê? Porque agora, qual é a última barreira para a degradação da sociedade e que tudo imploda e caia? Qual é a última barreira? O cristianismo. Nenhum lugar, irmãos, onde há cristianismo, olha só, onde há cristianismo há comércio liberal, onde há cristianismo há família, estrutura família patriarcal comum, onde há Cristo há fé, onde há Cristo há respeito pelos mais fracos, há respeito pelas mulheres, há respeito pela família tradicional, há respeito de propriedade privada, há respeito em todos os campos sociais. Onde há cristianismo, a maioria estabelece uma união, não a minoria estabelece o que você vai fazer. Então o cristianismo, ele é a última porteira para a destruição de uma sociedade. Ele é moral, ele estabelece limites e ele estabelece comportamentos. Então, meus amados, segundo esse conceito, então, nós podemos entender, eu creio. Ah, pastor, mas eu posso pensar de outra forma? Pode. Ah, mas vai ter problema? Eu creio que você vai ter alguns problemas daqui para frente. Por quê? Porque na medida que nós vamos entendendo o livro de Apocalipse, nós vamos perceber que se trata realmente do Evangelho, tá? Porque o Evangelho tem que ser triunfante, ele tem que sair vencendo para vencer. Afinal de contas, o que Cristo disse? Que o Evangelho seria pregado a todas as nações e depois virá o fim. Então, qual é a consequência do fim? A pregação do Evangelho em todas as nações. Então é difícil não acreditar que o cavaleiro branco seja exatamente o Evangelho, por esses motivos e muitos outros que nós vamos encontrar daqui para frente, que vai corroborar para que nós sigamos adiante. Versículo 3, o segundo selo. E quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. E também lhe foi dado uma grande espada. Aqui está uma grande espada, tá? Mas as versões não costumam ser grande espada, não, tá? Essa espada, irmãos, tem um nome, tá bom? Eu acho que é Cáchara. É isso mesmo? Não, é Macara. E eu vou explicar o que é isso, tá bom? Macara. Então, olha só, irmãos. Agora nós temos um cavaleiro que foi dado a ele tirar a paz, para que os homens se matassem uns aos outros. Que homens que vão matar uns aos outros? Vamos lá, nós precisamos, irmãos, de uma referência. Se nós acabamos de dizer que a pregação do Evangelho vai surgir em perseguição e morte, então isso se dá como? Entre aqueles que receberão o Evangelho e aqueles que não receberão o Evangelho. Que referência nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo referência em Gênesis, Caim e Abel. Por que essa referência indireta de Caim e Abel é o cavaleiro vermelho? Vermelho, irmão, é sangue, ira, guerra, morte violenta. E onde nós vemos esse primeiro sinal? Em Gênesis. E qual foi o motivo? Caim ofereceu do pior e Abel
ofereceu do melhor. E pelaquele que recebeu o evangelho de verdade, e ele é filho de Deus, e aquele que é filho do homem. E o que aconteceu? E a morte, irmãos, não sei se vocês perceberam, não é entre estranhos, é entre os mesmos. Vocês estão entendendo? Caim é irmão de Abel. Então a perseguição mais sangrenta e a pior que vai acontecer, não é necessariamente, vai ter também os que não são cristãos, mas são os que são aqueles que professam adorar ao Deus único, assim como Caim falou que adorava. Daí Caim também levava sacrifício a Deus. A única diferença é que Deus não aceitava o que Caim oferecia, porque era ruim, e ele aceitava o que Abel fazia. Então qual que era o problema? Os da mesma religião perseguiam. Por que eu estou sendo bem claro nisso? Quem eram os perseguidores dos cristãos no primeiro século? Não era Roma, eram os judeus, a sinagoga de Satanás que nós aprendemos nos outros capítulos. Quem entregava os cristãos eram os judeus. Eram os judeus, porque, irmãos, a questão era o seguinte: depois que aconteceu aquele problema em Roma, aconteceu aquela série de coisas, criou-se uma lei que aquele que fosse cristão, ele tinha que ser punido, beleza. Mas nessa época de Diocleciano, as pessoas só eram punidas somente se houvesse denúncia. Ou seja, para que houvesse perseguição a um cristão, alguém tinha que fazer a denúncia. E adivinha quem é que fazia a denúncia? Sinagoga de Satanás. Ou seja, irmãos do mesmo Deus único, eles se perseguiam e se matavam. Na verdade, judeu matava crente, é só isso. Os crentes eram pacifistas. Então vocês estão percebendo, irmãos? Então olha só, se olharmos de forma bem simples, chegaremos à conclusão de que se trata de novo de Mateus 24. De fato há muitas semelhanças, mas é simples demais, irmãos. Devemos lembrar que essa linguagem textual faz referência ao Antigo Testamento, para os crentes da diáspora, os assim chamados tementes a Deus. Você já ouviu falar de temente a Deus? Vocês leem isso em Atos dos Apóstolos e vocês se perguntam, né? Está lá falando que tinha um homem, Cornélio, que ele era um homem temente a Deus, e as ofertas dele chegavam até Deus. Aí vocês falavam assim: então quer dizer que era um homem bom, né? Temente a Deus, né? E tal, um homem bom, né? É isso que é um temente a Deus. Não, gente. Temente a Deus é um tipo de judeu helenístico. Um judeu ou helenístico, ou seja, de tradição não judaica lá de Jerusalém, mas que estavam espalhados pela diáspora. Às vezes eram pessoas que acreditavam no Deus único, mas eles não circuncidaram, eles não eram circuncisos. Então eles ofertavam a Deus, ou seja, pagavam o dízimo, iam às festas, mas eles não eram circuncidados, mas eles também não tinham direito de entrar no pátio. Ou seja, eles pagavam, eles davam, eles contribuíam, eles tinham direito a quase tudo, menos entrar no templo. Ou seja, os religiosos se aproveitavam dessas pessoas. Eles tinham todos os deveres, mas eles não tinham nenhum direito. Eles não podiam sacrificar pelos seus pecados no templo. Eles não podiam ver o culto. Eles não podiam participar do culto. Só nas sinagogas. Então vocês percebem? Então os tementes a Deus aqui, irmãos, são todos esses homens que estão espalhados por aí. Entende? Esses homens que queriam receber Deus, queriam ter esse relacionamento com Deus, mas os judeus tiravam o direito deles. Esses são os. Então levamos em consideração essas passagens, Ezequiel 15 e 17.
Eu vou ler para vocês, tá? O título desse texto aqui é a rebeldia do povo de Deus, os assim chamados eleitos, tá? É a rebeldia deles. Deixa eu assim falar para vocês que está escrito assim, ó. Está escrito assim: enviarei sobre vós as fomes, as bestas feras que lhe desfilharão, a peste e o sangue passarão por ti, e trarei espada sobre ti. Eu sou o Senhor e eu falei. Ou seja, Cristo, Deus, está fazendo o Evangelho ser a ação purificadora. Ou seja, aquele que for crente, ele vai existir até o fim. Mas aquele que não for crente, esquece. Então em Ezequiel 14, 21, 23 está escrito assim: porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, a besta fera e a peste, contra você, Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão delas. Olha isso, gente, é exatamente isso. Eis que alguns restarão delas, me levarão fora, tanto filhos como filhas, e eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, tudo o que fiz sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Ezequiel 14, 21 a 23. Vocês estão percebendo? Falou assim: ó, eu vou promover essa guerra entre vocês. Ou seja, eu vou promover o Cavaleiro Vermelho. É aquele que falou os 4 já de uma vez, né? Que a gente vai trabalhar mais eles. Os 4. E quando a fome vier sobre o povo, quando a peste, a guerra, tudo vier, vocês vão ser consolados. Vocês vão saber que sou eu. Vocês vão saber que eu fiz essas coisas para separar quem são os meus filhos, realmente quem é Jerusalém e realmente quem não é. Que loucura, né? Aí você vai perceber que na verdade nenhum dos cavaleiros trata-se do diabo. É a própria ação divina que está purificando a igreja. Que loucura! O cavalo vermelho. A grande perseguição religiosa por causa do Evangelho. A guerra aqui nesse momento está direcionada aos filhos de Deus, a carnificina produzida por não negar o Evangelho. Tudo aqui é por causa do Evangelho, irmãos. Tudo é por causa do Evangelho. E como que eu sei disso? Por causa de um contexto imediato que prova isso. Será que tudo isso que eu disse é mentira? Será que o pastor está inventando essa moda? Está pegando o texto do Antigo Testamento e está falando isso? Vamos ver o que Apocalipse 10, 9 fala. E a sua passagem paralela de Mateus 10, 34 e 35, de 38 e 39. O Evangelho se torna o epicentro de todas as catástrofes. Vamos ler então Apocalipse 9, 10. Alguém lê para mim? Rapidinho. E eu fui até o anjo, lhe disse: dai-me um pequeno livro. E ele me disse: toma e come, e ele fará teu ventre amargo, mas em tua boca doce será. Agora vai para 18, 24. Bem alto. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. O que é esse livrinho, irmãos? Que na boca é doce, mas no estômago azeda tudo. É a palavra, é o
próprio Evangelho, porque ele é doce nos lábios, mas ao você absorver tudo que esse Evangelho tem, ele te provoca dores, e ele provoca muitas dores. Infelizmente, irmãos. Agora, para afirmar de forma final, tá? Aqui a gente já fez uma leitura aqui, eu não vou nem ler o resto da passagem de Apocalipse 10, 9, você leu? Apocalipse 10, 9, Mariana? Não tem problema. Agora, para afirmar de forma final, nós temos a menção da espada na mão desse cavaleiro. Ele leu. A espada, lembra que esse cavaleiro vermelho tem uma espada na mão? Lembra? Então, o nome dessa espada é Macaria. Você sabe o que é isso, irmãos? É a faca do sacerdote que faz o holocausto pelo pecado. Ou seja, o cavaleiro vermelho representa o sacerdote que faz o sacrifício das ovelhas. Em outras palavras, meus amados, tá? Somente os cordeiros sem máculas e brancos podem servir para sacrifício, e a inspeção será necessária. E ela será feita por quem? Pelo cavaleiro vermelho. Então aquela espada ali não é para matar de qualquer um. Aquela espada ali não é para sair matando. Aquela espada ali é para achar os verdadeiros crentes. É esses que vão morrer. É esses que vão ser sacrificados. Por quê? Porque vai ter que ter uma inspeção. Ou seja, os nossos inimigos serão os nossos sacerdotes. Aqueles que vão olhar em nós e ver, esse é crente, então morre. Porque assim que ele inspecionar e ver que é pecador, é sujo, é igual a qualquer outro, matar para quê? É um dos nossos, não serve para sacrifício. Vocês percebem o contexto agora? Por isso que nenhum dos cavaleiros necessariamente são maus. É providência de Deus para a purificação da igreja. Loucura isso, né, gente? Irmãos, eu falaria do terceiro selo que ia dar uma fechada, mas nós não vamos, tá bom? Então nesse momento nós percebemos então que o Evangelho é a resposta, e por causa do Evangelho vai vir perseguição, sangue e morte. E os dois últimos cavaleiros nós vamos falar. Também é resultado da verdadeira pregação do Evangelho. Alguma pergunta, irmãos, para nós encerrarmos essa noite? Alguma coisa ficou em dúvida? Dúvidas? Não. Se você que está assistindo tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, pode perguntar que assim que possível nós vamos responder. Então a igreja fica de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, onde nós podemos expor as Escrituras e aprender delas, né? Quanta coisa bonita que nós podemos aprender essa noite, né, meus amados? Vamos orar? Vamos agradecer por essa oportunidade? Meu irmão Wellington, faz essa oração para nós, agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade na qual o Senhor tem nos dado de aprender a cada dia mais, Senhor Jesus, a Tua palavra. Sim, meu Pai. Senhor Jesus, continua usando, Pai, o nosso pastor, Pai, com sabedoria e inteligência, Pai, dando conhecimento dele, para que ele venha, Senhor Jesus, nos ensinar, Senhor. Eu te peço, eu te agradeço nessa noite, Pai, pela vida de cada um dos irmãos que puderam ouvir, Senhor Jesus, e aqueles que não puderam também, Senhor. Te agradeço em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Pode ligar para mim, por favor. Então, irmãos, que vocês vão para suas casas, que Deus os abençoe poderosamente. Amém? Encerrou então.